Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela é uma teologia que leva em conta os evangelhos de Jesus Cristo e não leva em conta as cartas de Paulo, nem a parte adulterada do livro de Apocalipse. Ou seja, o objetivo é produzir realmente uma Bíblia que não, que não tire nada da Bíblia paulina que temos aí e que você consiga produzir a sua Bíblia tirando todas as cartas de Paulo e a parte adulterada de Apocalipse, conforme está na capa desse vídeo. Por revelação divina, eu não fiz isso, eu não tomei essa iniciativa porque eu acho bonito uma Bíblia sem as cartas de Paulo e a parte adulterada de Apocalipse. Eu recebi revelação divinas para desvendar o Apocalipse, as cartas de Paulo e o livro do profeta Daniel. Eu peço a você que se inscreva em meu canal, ative os sininhos das notificações para receber novos vídeos e dê uma curtida para que realmente o YouTube possa indicar esse vídeo. O vídeo de hoje ele tem como referência biográfica um vídeo do Dr. Augusto Nicodemos intitulado Esse é o Segredo para Ser Santo, Pregação Evangélica 2022. Eu também uso como referência biográfica a Bíblia. O texto de hoje é Gálatas 5, 16 a 18, que diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O grande problema das cartas do apóstolo Paulo é que elas foram adulteradas por Nero para que realmente transformasse os cristãos em criminosos. Os cristãos, nessa época, eles eram acusados do crime de incendiar Roma, um incêndio terrível. Então, para justificar a morte dos cristãos e se safar junto à população romana, Nero acusou os cristãos. A única literatura cristã que havia na época eram as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Ele adulterou essas cartas para transformar os cristãos em criminosos, pessoas que não observavam a lei. E não foi feito por qualquer pessoa. Naquele tempo, diz Daniel, que a rebelião dos gentios chegou ao máximo. Quer dizer, os sofistas, que eram pessoas pagas para fazer o mal, eles tinham realmente uma grande capacidade de retórica, eles inventavam qualquer coisa. Então, Nero os contratou para fazer isso. E as pessoas, às vezes, não conseguem perceber a sutileza do que é feito. Normalmente, existe aquele princípio de morder e soprar, ou seja, ele bate na lei e depois falam as palavras bonitas para você andar no Espírito. Bate na lei e manda andar no Espírito. Eu vou definir para você agora, no contexto do que Augusto Nicodemos fala, não dá nem para acreditar no que quando a gente lê e diz, gente, o que é isso? É na Bíblia? É. Então, no vídeo referido, Augusto Nicodemo diz, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, quem é Espírito Santo? Jesus, agora, quem está falando sou eu. Quem é Espírito Santo? João 14, 15 a 17, Jesus define, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Mas o que é o mundo que Jesus se refere aqui? É o conjunto de todas as pessoas que conscientemente não se submetem à lei de Deus, ou seja, não estão debaixo da lei de Deus. Ou seja, há uma contradição entre o que Jesus ensina e o que Paulo ensina,
e também aquilo que é o mesmo que Augusto Nicodemos entende. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo que a Bíblia se refere, Jesus também se refere aqui como conselheiro, não é espírito, não é nem é matéria. É uma influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre o espírito ou alma humana. A primeira experiência que se tem bem detalhada disso, dessa influência, está em Gênesis 28, de 11 a 22. Então, quando nosso pai Jacó teve aquela experiência de que uma janela do céu se abriu e anjos subiam e desciam, fazendo uma ponte entre Deus e ele. Isso é conselheiro. Essa experiência não é espírito, nem é matéria. É a influência de Deus sobre o espírito humano. Continuando agora o que Nicodemos fala, eu vou até começar do começo. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão sob a lei. Aí você pergunta, ué, o que tem a lei a ver com isso? Lembra do que eu falei, do que eu disse no início? Faz parte do vocabulário andar na carne ou estar debaixo da lei, é a mesma coisa. A mesma coisa. Estão ligados. A lei e a carne estão ligadas, então. Andar na carne e viver debaixo da lei, no vocabulário de Paulo, define a mesma experiência. Ainda bem que Augusto Nicodemos remeteu a Paulo para dizer no vocabulário de Paulo. Essa é a minha luta, tentar dizer para você, venha com Jesus, venha andar com Jesus. As cartas de Paulo foram adulteradas. Eu tenho revelação divina para te dizer que as cartas de Paulo são um obstáculo para que os seres humanos jamais cheguem ao Evangelho de Jesus Cristo. Lembra daquela trava que foi colocada lá, dizendo nenhum outro evangelho? Qualquer evangelho que contradiga isso que eu ensino, que seja amaldiçoado. É esse evangelho aqui que está sendo amaldiçoado, esse de Jesus Cristo. Mas tem esperança. Nós estamos entrando para a 7ª oitava de Daniel. E essa 7ª oitava será marcada pela reforma de Daniel. Qual é o espírito dessa reforma? Qual é o fim dessa reforma? Qual é o objetivo dessa reforma? Nos mostrar que a vinda de Jesus não trouxe um rompimento com a teologia que associa o tempos antes de Cristo como tendo sido um tempo em que o ser humano se santificava se colocando sob a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. E que durante a era cristã os seres humanos se santificam através de um espírito que vê na lei de Deus o máximo de depravação. Esse espírito é o espírito do anticristo, também conhecido como o abominável da desolação. E olha lá, no texto diz, Augusto Nicodemos chama esse espírito de Espírito Santo. Não é mesmo, mas não é mesmo. O abominável da desolação é um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do diabo. É o que diz o profeta Daniel. Eu convidei você a transformar sua Bíblia paulina em uma Bíblia cristã. Faça isso. Não precisa aparecer no mercado para você comprar. Pega lá e tira. As cartas de Paulo e a parte adulterada, tal como está na capa desse vídeo. Aliás, eu vou produzir vídeo com essa capa por um bom tempo. Bom, eu considero essa minha causa muito importante. Porque se eu não fizer, outro faz. É profético. A reforma de Daniel vai acontecer. Mas eu quero, já que foi me dada a revelação divina, eu quero começar. Quero convidar você a participar dela. Para isso, eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E aí você vai saber como vai poder se engajar nessa causa. Eu agradeço a você por ter chegado até aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe.